Olá. Nos últimos 50 anos, no final na metade da década do século anterior e mais esses 20 anos, o mundo e o Brasil também, e todas as regiões do mundo, têm passado por uma transição importante, tanto no campo da epidemiologia, como na situação demográfica e também na área de alimentação e nutrição. Então, nós temos, nos últimos 30, 40 anos, uma perspectiva de uma globalização, né? Hoje, a comunicação entre os países se dá de uma forma, né, bem mais intensa, e essa comunicação ela envolve a questão de globalização de mercado, inclusive de produção de alimentos, né? E além disso, nós temos dentro dessa globalização 3 focos, que é a questão do meio ambiente centrada na produção de alimentos, na reserva de água do planeta e na reserva de consumo de combustível do planeta. São exatamente esses processos, né, que têm levado à mudança na produção alimentar e, consequentemente, não só no campo, mas no foco também dos alimentos, desses alimentos transformados em produtos processados e ultraprocessados. E, ao mesmo tempo, isso levou uma concentração maior da riqueza no mundo, mas também no Brasil. Veja, os dados agora de 2016 e 2018, né, nós estamos com aproximadamente 70% da população brasileira, né, com nível de condição de renda, né, e de recurso para sobrevivência considerado na linha de pobreza. Essa é uma condição assustadora. Mas, ao mesmo tempo, a gente, no começo do outro século, isso estava ligado à questão da desnutrição, inclusive em adultos. Hoje, necessariamente, ela está ligada à questão do excesso de peso e de obesidade, ou seja, o ser humano, mesmo mantendo a linha de pobreza e as condições de pobreza que ele tinha, ele tem uma outra condição alimentar que levou a um outro processo de enfermidade, somado a problemas nutricionais de carências específicos por alguns multimicronutrientes, né? Isso envolve uma questão do agronegócio, da agricultura, que é quem domina hoje o espaço rural. Imagine que no período entre 1989 e 2009, um período de 20 anos, o excesso de peso na população brasileira, e são pesquisas nacionais, a Pesquisa Nacional de Saúde e a POF, a Pesquisa de Orçamento Familiar, nesse espaço de 20 anos, nós ampliamos de 22% para 38% o excesso de peso na população, equivalente em 20 anos a 40 milhões de pessoas a mais com excesso de peso, o que significa anualmente mais 2 milhões de pessoas nessa condição, né? Esse é um quadro chocante em relação à obesidade, não é? Inclusive, quando saíram esses dados, surgiu a ideia de um acompanhamento da vigilância, que hoje é um programa nacional importante, Vigitel. Ele está concentrado mais nas áreas urbanas e que tem mostrado ano a ano, ou seja, isso criou uma necessidade de uma vigilância maior. Então temos, a partir de 2006 até 2018, nós temos os dados, né? A obesidade aumentou em 68% nesse período, saindo de um patamar de 11,8% em 2006 para 19,8% em 2018. Ou seja, uma condição, né, num espaço de 10 anos, impossível de um sistema de saúde se adequar para essa situação nos modos tradicionais. E essa condição, assustadoramente, ela tem se concentrado mais na população de 25 até 20 a 40 anos
e na população de mais baixa renda. Ou seja, são duas situações que vai fazer com que a população adulto jovem, quando chegar na idade avançada, os problemas relacionados às doenças crônicas não transmissíveis serão maiores do que os dias atuais. Ou seja, nós teremos o enfrentamento do excesso de peso, da obesidade, e o agravamento, como já vem acontecido, de pelo menos duas das patologias mais recorrentes na população, que é o diabetes e a hipertensão. E nós temos um quadro para Pernambuco dos últimos 40 anos, tomando como marco o estudo do ENDEF de 74 e 75, até a nossa última pesquisa em 2015. Para os homens, imaginem, em 1975, em Pernambuco, a obesidade dos homens era 2,2%. Na última pesquisa, 2015-16, elevou para 21%. Isso equivale, num espaço de 40 anos, um aumento da obesidade de 10 vezes. E nas mulheres saiu do patamar dos 5% para quase 30%, 28,6%, um aumento de 6 vezes comparado ao anterior. É também assustador, por exemplo, nos adolescentes escolares ou da pesquisa estadual, prevalências de 10% de obesidade, não é? Nesses adolescentes, e uns 16 a 20% de excesso de peso. Ou seja, as nossas crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos estão atingindo patamar na casa dos 25% a 30% de excesso de peso com obesidade. Né? Isso é uma situação que não estava previsto, ou como o caso ainda dos menores de 5 anos. Tanto na pesquisa nacional de 2006, né, junto com o IBGE e Ministério da Saúde, como a nossa agora de 2015 e 2016, né, a obesidade em crianças menores de 5 anos está na casa dos 7% a 8%. Então, veja, se pensava, temos praticamente controlado o déficit estatural, o déficit de peso em crianças, mas agora nós estamos enfrentando outro problema, que é o excesso de peso em crianças e adolescentes, que isso não aconteceu na geração que hoje é adulta e está obesa. Imagine o que significa essa população adentrar, né, na fase adulta, já com excesso de peso associado como um fator associado nessas questões. Então isso vai levar a problemas tipo cardiovasculares muito precoces, né, diabetes precoce. Isso vai levar a uma limitação do adulto na sua condição de vida e de trabalho. Nós participamos do inquérito dos povos indígenas, foi uma pesquisa em âmbito nacional, né, e foram avaliadas as mulheres na faixa etária reprodutiva, dos 14 aos 49 anos. E, para nossa surpresa, né, nós encontramos quase 50%, 46% de excesso de peso nas mulheres em idade fértil, né, e com 16% desses casos com obesidade. E quando a gente via as mulheres selecionando um subgrupo de 30 anos e mais, esse patamar saía dos 50% para 60%, 65%. Então, é preocupante na nossa pesquisa estadual e também em grupos específicos, por exemplo, nos centros urbanos e numa área de biodiversidade de Pernambuco, que é o Vale do Catimbau, a mesma situação de excesso de peso e de acesso a alimentos processados, né, e ultraprocessados tem ocorrido independente dos espaços e territórios, claro que de maneira gradativa em cada um dos casos. E o que nós temos que cuidar na área da saúde é no campo da qualidade de vida, propiciando uma prevenção, o diagnóstico e o tratamento.